Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver a segunda parte de dilatação linear. Essa parte vamos ver exercícios. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Exercício para aprendizagem. Temos aí a primeira questão. O comprimento de um fio de alumínio é de 30 metros a 20 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido até 60 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 24 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius menos 1, determinar. Letra A dilatação do fio e letra B, o comprimento do fio. Qual é a primeira coisa que a gente deve fazer? Fazer a coleta dos dados. Então vamos lá. Temos aí, o comprimento do fio de alumínio é de 30 metros a 20 graus Celsius. Então nós temos aqui, vamos fazer aqui a letra A. Vou colocar a letra A aqui. Então eu tenho aqui o comprimento do fio, ou seja, inicial, é de 30 metros a uma temperatura inicial que é de 20 graus Celsius. Aí diz, sabendo que o fio é aquecido até 60 graus Celsius, então ele foi aquecido até a sua temperatura final de 60 graus Celsius. Aí nós temos aqui a variação da sua temperatura, que é o ΔT. O ΔT nos diz que é a subtração da temperatura final com a temperatura inicial. Ou seja, eu subtraindo 60 de 20, eu tenho 40 graus Celsius. Aí ele diz que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Então eu vou botar aqui o alfa do alumínio é de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Bom, nós temos aqui esses dados. Então a letra A, ele está pedindo aí a dilatação do fio. Ou seja, ele quer saber o ΔL. Para nós calcularmos o ΔL, nós vamos usar a fórmula que nós já conhecemos, que é ΔL, a variação do comprimento, vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material, nesse caso é do alumínio, vezes a variação da temperatura. Está aí a fórmula. Então vamos utilizar aí a fórmula e resolver o problema. Então, LI corresponde a 30 metros, então eu tenho 30, vezes o alfa do alumínio, o coeficiente de dilatação do alumínio é 24 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é 40. Então nós temos aí um produto para desenvolver, e aí nós vamos observar o seguinte: nós temos tudo produto, Aqui nós temos aqui uma potência de base 10 aqui, uma potência de base 10, tá? Então, para nós resolvermos a potência de base 10, nós vamos deixar para resolver isso aqui por último, para ficar mais fácilzinho. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o produto, porque a ordem das parcelas não altera o produto. Então, eu vou pegar aqui, vou multiplicar 30 vezes 24 vezes 40 vezes 10 elevado a menos 6. E aí vou fazer o produto de 30 vezes 24 vezes 40. Fazendo esse produto aqui, eu vou achar 28.000 e
800, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Aí agora eu vou utilizar do conhecimento de potenciação, né? De potência com expoente negativo, né? Então, esse conhecimento vai nos levar à notação científica. Então, essa notação científica que eu tenho aqui, eu tenho 6 casas decimais para a esquerda. Então, eu vou começar a contar. Então, para isso, eu vou marcar esse meu primeiro zero aqui como a minha primeira casa, voltando, tá? Então, fazendo isso, então eu vou colocar aqui, ó, uma, que é o primeiro zero, 2, 3, 4, 5. A quinta casa está no 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2, 8, 8, 0, 0. A quinta casa está no 2, então a sexta tem um 0. Aí eu faço vírgula e 0. Então, eliminei aqui a potência. Então, eu tenho isso aqui, é o valor do meu, da minha variação do comprimento. Isso aqui está em metros. Outra coisa também que eu tenho aqui para mostrar para vocês é que esses dois últimos zeros aqui, ele já não tem valor. Nós poderíamos considerar, tá? Considerar 0,0288, tá? Então, para esse cálculo, tá? Então, teríamos como resposta 0,0288 metros. Então, aí, a partir disso, nós temos o comprimento do fio. Ele quer saber o comprimento do fio. Vimos também que a fórmula, tá? Que a fórmula nos dá isso aqui, ó. LF é igual, aí eu tenho LI, tá? Isso aqui vai estar multiplicado por 1 mais alfa do material, isso aqui multiplicado pela temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Podemos colocar aqui e fazer os cálculos, ok? Mas para o entendimento ficar bem simples, observa aqui o seguinte. Vamos fazer aqui um desenho, tá? Aqui, vamos dizer que aqui seja o fio de alumínio. Esse fio de alumínio, ele tinha seu comprimento Li na sua temperatura inicial. Começou a sofrer o aquecimento. Então, o que foi que aconteceu? Ela dilatou o seu comprimento. Então, esse pedaço daqui para cá é o meu Li. E esse pedaço aqui é o meu ΔL, que é a variação do meu comprimento. Ou seja, se eu tenho, observem bem, vou colocar de outra cor aqui para a gente destacar. Se eu tenho esse pedaço daqui até esse pedaço aqui, ele é o meu LF, ou seja, o meu comprimento final. Então observem que para eu ter o meu comprimento final, basta só eu somar o meu LI com o meu ΔL. Então agora a gente só vai pegar e utilizar isso aqui, ó. Dizer que o meu LF é o meu LI mais meu ΔL. Fazendo isso, aí eu encontro aqui meu LI, que é 30, somado com o meu ΔL, tá? Com o meu ΔL, que é 0,0288. Somando isso aí, né? Número inteiro abaixo de número inteiro, então somando eu tenho 30,0288 metros. Então tenho aí a resposta da letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? E vamos para a questão de número 2. Questão de número 2.
Um fio de cobre mede 80 metros a 0 graus Celsius e 80,068 metros a 50 graus Celsius. Calcule o coeficiente de dilatação linear do cobre. Então vamos lá. Tenho aqui, ó, ele diz que inicialmente o cobre ele mede 80 metros. Então eu tenho aqui LI 80 metros. A uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Ele diz que a 80 e mede 80,068, então seu comprimento final 80,068 metros a uma temperatura final de 50 graus Celsius. Observe aqui que nós temos aqui a variação do comprimento, que é a subtração, o comprimento final menos o comprimento inicial, que nós vamos ter 0,068 metros. E aqui a variação da temperatura, que nós vamos ter 50 graus Celsius, que é a subtração da temperatura final com a temperatura inicial. Observamos também que nós temos a fórmula. A fórmula é ΔL igual a LI vezes alfa. No caso que é o coeficiente de dilatação linear do cobre, então vamos usar a nomenclatura do cobre, vezes a variação da temperatura. Observe o seguinte, essa aqui é a nossa fórmula, tá? Aqui nós calculamos aqui o ΔL. Mas nós queremos calcular aqui o coeficiente de dilatação do cobre. Então, ó, observa que o LI e o ΔT está multiplicando pelo cobre. E ele passa a dividir o ΔL. Então, aqui fica fácil de nós fazermos a conta aqui do cobre, coeficiente de dilatação do cobre, e vai ser igual ao ΔL dividido por LI vezes ΔT. E a partir daí nós vamos fazer o cálculo, a substituição e calcular. Então, ó, o coeficiente de dilatação vai ser o ΔL, que é 0,068, dividido por LI, que corresponde a 80, multiplicado por ΔT, que corresponde a 50. Então, o coeficiente de dilatação do cobre vai ser igual a 0,068 dividido pelo produto de 80 vezes 50, que vai nos dar 4.000. Fazendo a divisão, nós vamos achar 0,000017 graus Celsius menos 1. Então, aqui está a resposta da questão. Ok, vamos dar em notação científica. Então, vamos colocar aqui, passar para cá. Então, o coeficiente de dilatação do cobre vai ser igual. Ó, em notação científica, eu tenho aqui, após a vírgula, o primeiro número que eu tenho é esse zero aqui. Então, eu vou começar a contar do zero. Se eu for trazer a vírgula para ficar aqui entre o 1 e o 7, eu vou contar quantas casas vai dar até chegar no 1 aqui. Então, ó, do 0 até 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,7 vezes 10 elevado a 5 com o expoente negativo, porque a vírgula percorre da esquerda para a direita negativamente. Então, eu tenho graus Celsius menos 1. Então, temos aqui uma outra mostragem, tá, para a resposta. Então,
temos aí ou essa resposta aqui embaixo ou essa resposta aqui de cima, ok? Espero que vocês tenham entendido aí o assunto, tá? Espero que tenha atendido as expectativas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, só assim vai ajudar o nosso canal a crescer e nossas próximas aulas virão cada vez melhor, tá? Nosso próximo assunto que nós vamos ver vai ser a dilatação superficial, referente à área. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.